Papa News Brasil. Informação com verdade, fé e credibilidade. Conforme anunciamos aqui no Papa News Brasil, a visita apostólica do Papa Leão XIV a Assis, na Itália, realizou-se nesta quinta-feira, 6 de agosto, reunindo milhares de fiéis e jovens franciscanos na histórica Basílica de Santa Maria dos Anjos. Ao longo desta cobertura especial, acompanhamos cada etapa dessa importante jornada pastoral. Agora, damos continuidade às informações com um dos momentos mais marcantes da visita, a mensagem dirigida aos participantes do GO. Encontro da Juventude Franciscana, na qual o Santo Padre lançou um forte apelo à juventude, afirmando que a Europa e o mundo inteiro procuram em vós novos santos. Acompanhe, a partir de agora, todos os detalhes de mais este importante acontecimento no Pontificado de Leão XIV, em mais uma cobertura completa do Papa News Brasil. Assis, Itália, em uma das mensagens mais marcantes de sua visita a Assis nesta quinta-feira, 6, o Papa Leão XIV dirigiu um forte apelo aos milhares de jovens reunidos no GO. Encontro da Juventude Franciscana. Durante a celebração da Santa Missa na Basílica de Santa Maria dos Anjos, diante da histórica Porciúncula, o pontífice afirmou que a Europa e o mundo aguardam uma nova geração de santos, capazes de transformar a sociedade por meio da fraternidade, da humildade e do testemunho do Evangelho. Celebrada na festa da Transfiguração do Senhor, a missa reuniu cerca de 2,5 mil jovens franciscanos vindos de diversas partes do mundo. Em sua homilia, Leão XIV destacou que Assis continua sendo um lugar privilegiado de encontro com Deus, pois ali a história de São Francisco e Santa Clara continua inspirando novas vocações e novos caminhos de santidade. Aqui tudo sussurra que a nossa vida pode transformar-se, irradiar luz e reparar o mundo, afirmou o Santo Padre. Recordando a experiência espiritual vivida por São Francisco, Santa Clara e tantos outros jovens ao longo dos séculos, o Papa explicou que todos eles acolheram o Evangelho sem reservas, permitindo que Cristo renovasse completamente suas vidas. Ao meditar sobre o Evangelho da Transfiguração, Leão XIV destacou que os jovens presentes chegaram a Assis em busca de respostas para os desafios do mundo atual. Segundo ele, a experiência dos discípulos no Monte Tabor revela que somente na presença de Cristo é possível encontrar direção, esperança e sentido para a vida. Viemos aqui para compreender para onde vai a história e para onde vamos nós, afirmou. É possível encontrar um caminho quando caminhamos com Jesus. É a sua presença que transforma a nossa existência. O pontífice também ressaltou que Deus continua falando ao coração daqueles que se dispõem a escutar sua voz. Assim como o Pai revelou sua glória na transfiguração e convidou os discípulos a ouvirem o Filho amado, também hoje cada cristão é chamado a seguir Cristo em comunhão com a Igreja. Dirigindo-se diretamente aos participantes do encontro, Leão XIV afirmou que aqueles dias de oração, convivência e diálogo demonstravam que ninguém precisa enfrentar sozinho os desafios da vida. Para o Papa, a verdadeira comunhão nasce da capacidade de escutar, dialogar e construir relações autênticas. Vocês fizeram a experiência de passar do ruído das vozes que se sobrepõem à arte de conversar, afirmou. É assim que Deus continua formando o seu povo. Ao refletir sobre o carisma franciscano, o Santo Padre recordou que São Francisco continua atraindo homens e mulheres 8 séculos após sua morte porque viveu o Evangelho de maneira radical e profundamente humana. Sua vida, explicou o Papa, tornou-se um testemunho concreto de que a santidade continua possível em qualquer tempo. Leão XIV destacou que a espiritualidade franciscana permanece extremamente atual, especialmente diante das divisões, das guerras, das injustiças e da exploração que marcam o mundo contemporâneo. Segundo ele, restaurar a relação com Deus, com o próximo e com toda a criação continua sendo uma das grandes missões confiadas aos cristãos. Foi então que o Papa pronunciou uma das frases mais fortes de toda a celebração. Queridos jovens, hoje a Europa e o mundo inteiro procuram em vós novos santos. Com esse chamado, Leão XIV convidou a juventude a acreditar na força transformadora do Evangelho, vivendo com a liberdade de Cristo e abraçando o espírito de simplicidade ensinado por São Francisco. Em seguida, o pontífice fez referência ao próprio tema do encontro, GO, explicando que ele representa um verdadeiro envio missionário. Segundo o Papa, a missão cristã não acontece apenas em lugares conhecidos,
mas principalmente nas periferias humanas, onde tantas pessoas perderam a esperança. Go, ide, ou melhor ainda, vamos, exclamou. Vamos ao encontro daqueles cuja dignidade e cujos sonhos são negados pela injustiça, pela violência e pela prepotência. Leão XIV também advertiu que seguir Jesus nem sempre será um caminho fácil. Muitas vezes, disse ele, quem decide viver autenticamente o Evangelho poderá enfrentar incompreensões, inclusive dentro da própria família ou da própria comunidade. No entanto, o Santo Padre recordou o exemplo de São Francisco de Assis, que permaneceu fiel ao chamado de Deus mesmo diante das dificuldades. Para o Papa, rejeitar a cultura do poder, derrubar os muros da divisão e promover a fraternidade não significa abandonar as próprias raízes, mas libertá-las do medo, da violência e da ignorância. Encerrando sua mensagem, Leão XIV deixou um convite que resume o espírito da jornada vivida em Assis: tornar-se discípulos missionários capazes de irradiar a luz de Cristo em um mundo sedento de esperança. Inspirados pelo testemunho de São Francisco, os jovens foram enviados a construir uma sociedade mais fraterna, mais humana e verdadeiramente fundamentada no Evangelho. Foi, sem dúvida, uma das mensagens mais fortes do pontificado de Leão XIV dirigidas à juventude, reafirmando que a santidade continua sendo a resposta mais profunda para os desafios da Igreja e do mundo contemporâneo. Aqui no Papa News Brasil, você acompanha todos os detalhes dessa mensagem e seus desdobramentos na edição completa. Inscreva-se e acompanhe nossa cobertura do Vaticano.